meu caro Zé Carlos, obrigado a todos os amigos queridos que estão aqui. O Rio de Janeiro tem sido um lugar tão agradável de vir, porque aqui a gente debate, aqui a gente troca ideias, a gente se desentende. É muito bom esse equilíbrio entre o direito administrativo. Se desentende, mas sempre com muito carinho, né? Que o direito administrativo tem aqui no Rio e na Procuradoria e no IDAER. Bem, mas eu gostaria de resumir um pouco a fala, porque, em verdade, nós já tivemos muitos comentários interessantes durante a tarde. Eu vim mais para ouvir do que para falar, tá certo? Para mim é muito curioso, né, ouvir falar a respeito daquelas coisas e as interpretações que as pessoas fazem a respeito delas e tal. Então eu queria começar falando um pouco dessa sensação que eu tive de ficar sentado ali ouvindo a reação dos colegas com quem eu não conversei previamente a respeito do projeto. Salvo que eles leram o projeto e leram, talvez, um pequeno artigo de imprensa que eu publiquei com o professor Bruno Salama, assim que o projeto foi apresentado no Congresso. Qual é a minha sensação? É de que esse projeto de inovador não tem coisa alguma. Num primeiro momento, todos nós nos espantamos, e eu e o professor Floriano nos espantamos com a ideia, digamos, com a forma, né, que esses artigos não existem. Quando eles aparecem, nós, de alguma maneira, nos espantamos, né? Nós não conhecemos normas com esse conteúdo, especialmente nessa lei. No entanto, passado esse primeiro susto, o que eu acho que o projeto tem, possivelmente de valor, é conseguir sintetizar as preocupações de uma época. E as preocupações mudam de época para época. E, muito normalmente, as preocupações da época seguinte são uma espécie de resultado dos excessos da época anterior, dos desvios que acabaram acontecendo. Então, muito do que foi dito aqui, nesse ambiente que é bastante advogados públicos, professores de direito administrativo e advogados públicos, é algo que sintetiza as percepções de quem vive um direito administrativo que adquiriu certas características a partir da década de 80. Por que ele adquiriu as características que foram relatadas aqui e que incomodam as pessoas? Porque cresceu muito o controle público, porque se deu muito prestígio ao controle público e porque se perdeu o respeito pelas regras. As pessoas não respeitam mais as regras. Nós podemos gostar ou não gostar disso, mas as pessoas não respeitam mais as regras. Também não respeitam mais as competências. A ideia de divisão de competências perdeu o prestígio no Estado contemporâneo. É ruim você dizer que o juiz tem um certo limite, que o promotor não pode ir além de não sei o quê, que as regras limitam a possibilidade de ação da administração pública. Houve um certo, digamos, descolamento da ideia de que dividir competências para segurar as autoridades em certo limite era essencial. Isso perdeu prestígio. E não foi só no Brasil. Em muitos lugares do mundo, esse caráter expansionista das competências se verifica. Quer dizer, nós estamos nos afastando do modelo militar. Nós estamos nos afastando do modelo militar, de divisão militar de competência. O que você está preocupado em? Ah, você está preocupado que a gente vai roubar seu pendrive, é isso? Só para não esquecer. Ah, tá bom. Tá bom, não vamos esquecer o pendrive. Imagina o que deve ter aqui. Pera lá, vamos pesquisar o que tem nesse pendrive que você está tão preocupado. Eu vou verificar teu componente. Minha mulher não veio, pode Eu vou negociar ele. O modelo militar ele era muito rígido de divisão de competências, inclusive de hierarquia. E convenhamos, quando se concebeu a ideia de hierarquia jurídica e divisão de competência entre poderes no interior da administração pública, se estava tentando replicar uma ideia de organização militar. E nós não gostamos mais do militar no Brasil, então, muita razão, né? Nós não gostamos mais desse modelo. Nós estamos muito entusiasmados com o mundo inteiro assim, com soluções mais fluidas de competência. E o resultado disso é uma imensa insegurança.
né? Uma imensa insegurança. Então, de um lado nós gostamos do controle público, ninguém aqui proporia que se acabasse com o controle público, talvez a Patrícia, né? Talvez a Patrícia estava muito irritada com os juízes. Né? Sim, ela não desconfiou dos advogados públicos em nenhum momento. Né? Isso que um advogado público vai abusar. Mas o juiz cometeu uma quantidade de abuso aqui, impressionante. A questão fora da curva da Patrícia. Mas, em geral, nós, em abstrato, estamos satisfeitos com esse modelo. Só que ele gera problemas. E eu acho que o problema principal é o fato de que está nos faltando um conjunto de referências. Não é que nós não tenhamos estas referências entre os pesquisadores e professores que mais se debruçam sobre isso. E também nem é que o senso comum já não vá criando essas referências, mas elas não estão fixas o suficiente. Qual é o valor dos 10 mandamentos? Tem inventado alguma coisa? Eu duvido que... Quem que desceu com as tábuas do... Foi Moisés. É que eu não sou religioso, eu não sei. O Moisés, quando trouxe as tábuas, provavelmente não trouxe uma novidade. Ninguém se espantou com o que estava escrito lá. Sabe qual é o valor das tábuas? A partir de então, se pode referir diretamente a elas, em vez de ficar tentando justificar aquelas regras. Não matarás porque não, porque está escrito, acabou. Né? Simplifica. Né? Então, eu creio que o sentido geral da nossa proposta, e até o método com que ela foi produzida, foi tentar capturar aquilo que é uma espécie de consenso. Então nós fugimos tanto quanto possível daquilo que fosse mais polêmico, mais inovador, no sentido de que as pessoas divergem. Nós procuramos sintetizar a respeito de questões de gestão e de controle público aquilo que tem um alto grau de consenso na comunidade jurídica, ou pelo menos em certas parcelas bastante abrangentes da comunidade jurídica. Colocar em linguagem de lei de introdução. Como se destacou aqui, a linguagem da lei de introdução, ela é uma linguagem enxuta, ela é uma lei de bases, né? Para que, a partir de então, os pastores pudessem citar os 10 mandamentos, ao invés de ficar fazendo longos discursos para explicar por que é necessário não cobiçar a mulher do próximo. Basta dizer, está escrito. Mas isso só vale, só tem sentido, só pode virar algo com efetividade se corresponder ao mínimo de consenso. Então, o valor que isso possa ter é o de ter conseguido capturar um relativo ou forte consenso que já existe na comunidade jurídica pública. Então, por que a lei de introdução deve se publicizar? Porque já existem consensos na comunidade jurídica pública a respeito de grandes mandamentos que não estão inscritos em norma geral nenhuma e, por isso, são difíceis de referir. Difíceis. É preciso construir um longo discurso de explicação do sentido, veja, e tal, e de justificação. Mas estes consensos, em grande medida, já existem. E a lei de introdução, ela é um lugar adequado para se colocar coisas assim. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer a respeito do direito público. Quer dizer, nós estamos formando consensos a respeito de certos defeitos e certos perigos do modo de ser do direito público que nós construímos nos últimos tempos, que é esse direito público menos respeitoso das competências, das hierarquias e tudo. Nós formamos um certo consenso e nós estamos precisando sintetizar isso em normas altamente simbólicas, para que a partir de então nós possamos usar isso na doutrinação, seremos pastores. E a lei de introdução é boa porque ela entra no primeiro ano, né? Primeira aula, professor de Direito Civil,
E logo no primeiro ano eu fiquei falando de coisas que entraram na cabeça das pessoas e elas acham normais, né? Porque estão lá na lei hoje de introdução às normas de direito do presidente. Estou falando, portanto, de estratégia de reforma. Estamos propondo uma reforma que tem uma certa estratégia, que colocar esses consensos na lei de introdução, mais do que fazer avançar as coisas. E por isso que houve aqui uma grande convergência a respeito do valor do que estava dito ali. Claro, as pessoas divergem aqui e ali sobre textos, sobre se deve criar uma exceção. Não, mas há um grande consenso, porque nós buscamos isso. E eu acho que há também uma percepção de que ali estão identificados problemas importantes. Então, é para isso mesmo que serve publicizar a lei de introdução. E eu creio que uma outra coisa a destacar é que a nossa lei de introdução, ela foi concebida a partir de uma ideia que me parece essencialmente correta, de que existem certas bases da aplicação e da interpretação do direito que não pertencem a conteúdo específico nenhum do direito. São bases da interpretação e da aplicação do direito. E se entendeu necessário que houvesse uma lei de bases. Uma lei que dissesse, por exemplo, como funcionam as leis do tempo. Como funciona a lei no espaço. Esse é um tema da lei de introdução, um tema clássico da lei de introdução, né? Como se relacionam as leis no tempo, qual a abrangência espacial, por isso que ele trata do tema direito intertemporal e direito internacional, direito internacional privado, né? É preciso fixar as bases da aplicação do direito. Nós estamos muito encantados com a ideia de que essas bases estão na Constituição, e algo até do que está na lei de introdução também está na Constituição, que é a garantia contra o ato jurídico, do ato jurídico perfeito, contra a lei norma, do ato jurídico perfeito, etc. Tal. Mas nem tudo está lá. Nem tudo está lá. Por exemplo, a ideia de revogação não está expressa na Constituição. Mas alguém duvida de que é importante para a aplicação do direito ter uma regra que diga como funciona a relação entre duas leis que se contrapõem, cujo conteúdo se contrapõe, a lei posterior revoga a anterior. Digamos, é uma regra prática de funcionamento do sistema operacional, né, do direito. Pois bem, acontece que essas regras que estão na lei de introdução, elas são claramente insuficientes para o direito que se produziu nesses últimos 70 anos, 70 e tantos anos, sobretudo a partir da expansão do direito público. E nós precisamos, então, ampliar o conteúdo do sistema operacional, normas de interpretação e de aplicação do direito. Bom, aí vem algumas dúvidas. E eu vou procurar passar por elas muito rapidamente. Primeira dúvida, a Patrícia colocou muito isso, eu vou direto aos artigos. A Patrícia colocou muito isso quando se falou do artigo 20, que tratou do dever de medir consequências das decisões públicas, e no artigo 21, que se deve considerar a realidade administrativa quando na interpretação do direito. Esse é o administrador público soterrado pedindo paz, né? Com um monte de exigência. Bom, qual é a preocupação? A preocupação é de que esta lei esteja reconhecendo que os órgãos de controle e os órgãos judiciais têm um papel que vá além do papel tradicional do boca da lei. E, portanto, possa estar incentivando. Quanto à primeira preocupação, eu concordo. Se alguém acha que isto é um problema, ele realmente reconhece. Quanto a estar incentivando, eu discordo. Ele não incentiva nada. Isso já é uma realidade e é irreversível. Portanto, é um projeto que aceita este dado como um dado da realidade e nem o considera negativo, quer dizer, não o qualifica como negativo. Até porque o modo de ser das normas jurídicas contemporâneas é que fizeram que os juízes e os controladores tivessem esse papel, quer dizer, que expandissem a sua análise. As normas jurídicas
elas encomendam do controlador e do juiz que ele faça prevalecer valores abstratos. Não dispensa disso. Então não adianta reclamar contra o juiz ou o controlador pelo fato de ele estar fazendo isso. O que é a nossa preocupação generalizada, alguns gostariam de contê-lo, de impedir que fizesse, né? Diminuir, portanto, esse avanço de competências judiciais e controladoras. Mas essa é a opinião de alguns. Só que a opinião generalizada de todos, eu acho até dos próprios controladores e juízes, é que nós temos que qualificar esse controle. O que não dá é para se ter um controle feito superficialmente, quer dizer, sem fundamentação. E o maior problema que nós vivemos é que as fundamentações hoje são puramente formais. O novo Código de Processo Civil, inclusive, destaca isso, né? Ao dizer o que não se considera motivação. Quer dizer, enrolar não é motivar. Certo? Não basta invocar meia dúzia de princípios, elogiar os princípios. Grande parte das decisões de controladores e judiciais que realizam valores jurídicos abstratos com alguma solução concreta se fundamentam no elogio aos princípios, como é importante a democracia, como é boa a dignidade da pessoa humana, como é ruim quando a igualdade não é respeitada, etc. Logo, o fulano deve fazer tal coisa. Espera lá, há uma distância enorme entre o elogio a valores abstratos e a demonstração de que a decisão faz algum sentido. Então, é nisso que estamos falhando. E, possivelmente, o fato de que nós continuamos negando ao juiz e ao controlador, ou muitos de nós continuam negando, que a possibilidade de fazer o que eles fazem é que dá uma certa legitimidade para eles fazerem sem fundamentar, sem ir analisar a realidade, essa coisa toda. Então, eu creio que é o primeiro ponto. É um projeto que reconhece que isso é uma realidade e não há como lutar contra isso. Outra coisa que eu acho que se pode dizer, e a propósito, né, é que esse não é um projeto de lei contra as normas indeterminadas. Eu ouvi essa preocupação, dizer, poxa, um projeto de lei contra as normas indeterminadas, ele está cheio de normas indeterminadas, cheio de conceitos indeterminados, cheio de vaguedades. Esse projeto não é contra as normas indeterminadas, porque seria uma bobagem. Enfim, as normas indeterminadas são indeterminadas porque se quer que sejam. Foram editadas assim, quando se quer coisas não determinadas, se edita regras bem precisas. Não é? Por exemplo, quando a Constituição quis fixar um teto de remuneração, não precisou de norma indeterminada nenhuma. Disse lá que o teto era a remuneração do ministro Supremo, só não funcionou, isso é outro problema. Mas é bem determinada. Agora, se não quisesse determinar, punha lá que a remuneração deveria ser razoável, não podendo exceder os limites da possibilidade do orçamento público. Mas seria uma norma indeterminada. Não se quis usar isso. Vejam, o ordenamento vem fazendo isso por razões que são perfeitamente justificadas. Não podemos lutar contra isso. Agora, o que não dá é para nós imaginarmos que a aplicação de normas assim tão abstratas, no sentido de indeterminadas, né, de conter valores abstratos, ela possa ser aplicada por digamos, um processo de construção, de justificação da decisão tão simples quanto a aplicação de uma regra perfeitamente determinada. Não dá. É um processo diferente. Então, nós precisamos perceber isso e dizer isso em normas jurídicas. Se trata de dizer como é que se decide. Diante de normas jurídicas que têm certas características, qual é o processo decisório, qual é a mecânica decisória? O que é capaz de fundamentar a decisão? É isso que se está aqui procurando essencialmente dizer. Portanto, o que nós estamos tratando é de bases da aplicação do direito. Bases da aplicação do direito. Nós não estamos falando qual é a interpretação correta para uma norma do tipo tal, ou com conteúdo tal, ou com setor tal. Não é disso. Não estamos entrando em setor algum. O que nós estamos procurando falar é das bases da mecânica da aplicação das leis, que agora tem essa característica, são em grande quantidade, etc. Enfim, eu acho também irreversível que a gente fale das autoridades controladoras. Preciso falar delas até para regular as leis. Bom, a questão
há muitas normas aqui foram mencionadas. A questão da negociação, ela aparece nessa norma do artigo 22 e depois vai reaparecer nos compromissos na aplicação do direito público. Só queria aproveitar para fazer uma observação sobre o parágrafo 2º, se eu não estou enganado, do artigo 23, que é o que fala sobre o procedimento de jurisdição voluntária provocado pelo próprio servidor. Só destacar que o que se quer aqui não é que o judiciário seja provocado para verificar a validade do ato e para chancelar a validade do ato, quer dizer, do compromisso que foi celebrado. Não é isso. Isso é para um procedimento de jurisdição voluntária apenas para ressalvar a responsabilidade do agente público que celebra o ato. Portanto, é uma espécie de procedimento de justificação judicial. O que o agente público vai fazer é mostrar ao juiz os cuidados que ele teve no procedimento de negociação. Ele vai deixar claro ao juiz o que é que ele ponderou, os elementos de que ele dispunha, as alternativas que existiam, que justificaram a sua decisão. Se o juiz der aquilo que o parágrafo chamou de autorização judicial, o juiz estará dizendo que considera que, diante dos elementos existentes, o agente público tomou as cautelas que são normais numa situação como essa. E é isto que permite que a responsabilidade pessoal do servidor seja excluída. Salvo, obviamente, aquilo que está oculto, que o juiz não poderia saber, salvo enriquecimento ilícito ou crime. Esse elemento, claro que pode ter um problema, que é se quiser esperar até o fim um procedimento como esse, e houver algum tipo de dúvida judicial, isso pode levar a atraso, mas não é condição de celebração de compromisso nenhum. É que há certas situações em que, nós sabemos disso, os agentes públicos têm sido encurralados pela oposição ao acordo. Por exemplo, o Ministério Público faz uma quantidade enorme de recomendações em sentido contrário e é muito sensível a posição do gestor público. Contra todas essas recomendações, celebra um compromisso. Ele precisa demonstrar a alguém, deixar fixado uma espécie de vistoria ad perpetuum rei memoriae. É como se ele fosse o juiz para fazer uma vistoria no processo deliberativo dele, administrador público, para mostrar que ele tomou um processo, ele adotou um processo de decisão, ponderando elementos, etc. Tal, que pode ser visto como algo típico de já que eu falei em latim, bonus, pater familia, não é? E que, portanto, apesar de haver todas aquelas representações, determinações, sei lá como é que fala no Ministério Público, recomendações, né? Recomendações, ele não está agindo como um mau pai de família ao fazer aquele acordo. É isso. Né? Mas claro que não é algo para se vulgarizar, é algo para evitar que esse tipo de oposição seja de órgãos. Se fosse o Ministério Público falar isso entre advogados, enfim, é como sair para o abraço, né? Todo mundo acha bom. Né? Mas a oposição pode vir também, normalmente vem, de interesses privados contrariados. Isso deixa o administrador público numa situação de fragilidade em certas circunstâncias. Né? Especialmente quando se trata de algo novo. Enfim. A ação civil pública, ela é realmente algo, como você mencionou, ação civil pública de validade, né? Algo desafiador, mas que, no fundo, é a transposição para mais um degrau de um movimento. Haverá questões processuais bastante desafiadoras e interessantes para fazer isto funcionar. Como processo, eu lembro de um processo importante em que isso pode ser útil, que é o processo de concurso público, que envolve milhares de pessoas. Né? Discussão sobre a validade de um edital de concurso público envolve milhares de pessoas, isso pode ser especialmente útil. E aqui as liminares, elas são decisivas. Né? Elas são decisivas. Agora, de qualquer maneira, é um modo que pode vir a ser produtivo, porque pode ser que as oposições não ocorram em algumas situações, e isso dê
segurança, especialmente aos grandes projetos de infraestrutura. Né? Enfim, é uma experiência nova, processual, e eu queria destacar o seguinte: algumas pessoas ao ler esse projeto disseram, bom, além de vocês dizerem que o juiz, quer dizer, estar estimulando o juiz a se meter em tudo, vocês ainda chamam o juiz para ficar homologando os atos da administração, dizendo que eles são válidos. Vocês estão provocando ainda mais o judiciário, não é isso? Quer dizer, vocês estão agora fazendo a administração depender do judiciário, vocês estão judicializando a ação administrativa agora por iniciativa da administração. Não somos nós, não. Ela já está judicializada. Ela já está judicializada. Isso aqui são elementos para, diante de um contexto de judicialização, a administração poder tomar uma iniciativa que proteja a ação administrativa, e não o contrário. Quer dizer, a ação administrativa já está judicializada, só que por quem ataca, não por quem defende. Né? Bem, a questão da segurança jurídica, isso surgiu do artigo 26, que é a regularização da situação administrativa inválida, né? Ela coloca algumas dúvidas interessantes, mas o que eu mais queria destacar é algo que preocupou a Patrícia, aquela parte do dispositivo que diz que se deve dizer exatamente quais são as condições para a regularização, o que é que tem que fazer para regularizar, não é isso? Ela dava o exemplo aqui da ação judicial em que se questiona a validade de uma demissão punitiva, né? Demissão. Se o juiz ia substituir a demissão por um outro, eu creio que o dispositivo não dá margem a isso. Porque ela está muito desconfiada do juiz. Às vezes diz que não dá margem a isso. Porém, exige do juiz que ele responda a esta pergunta, que eu não vejo ser respondida, aliás, sequer discutida nesse processo. Essa anulação vai fazer com que o sujeito se considere como tendo estado trabalhando nesses últimos 10 anos em que durou a ação. Se conta o tempo de serviço integral, ele recebe a remuneração por inteiro e ele é promovido, inclusive por merecimento, porque não é isso? Porque isso não se discute nos processos judiciais e acabou se aceitando como absolutamente natural que uma pessoa espere o fim do prazo de prescrição para ajuizar uma ação de nulidade desse tipo. Deixe o processo judicial andar no ritmo dos processos judiciais brasileiros, para depois de 18 anos, 22 anos, anular o ato e obter uma aposentadoria estupenda, além de uma indenização trilhardária, sem ter trabalhado. Simplesmente porque ele foi vítima de uma ilegalidade. Ele se pergunta, mas essa consequência é compatível? Mas ele não pode ser prejudicado. Opa, mas esse é um prejuízo, o sujeito não trabalhou, ele foi trabalhar em outro lugar, não é uniforme nesse caminho. Isso não faz sentido e nós nos acostumamos com isso. Eu estou contando esse caso, porque nós nos acostumamos com isso. Isso é uma loucura. Isso é absoluta loucura. Não é possível que as pessoas achem normal. Por que nós achamos normal isso? Porque nós ficamos discutindo se é válido ou se não é válido. E nós não discutimos como é que se regulariza. Que é uma questão central. Nesse caso é mais importante até do que saber se é válido ou não é válido. Como se regulariza isso? Reconheço o sujeito que está trabalhando lá e promovido todo. É isso? Isso é normal? É assim que se reage? Nós não discutimos isso. E criam-se situações extremamente complexas de execução, inclusive das decisões anulatórias, extremamente complexas. E é preciso que os órgãos controladores do Poder Judiciário passem a olhar para esse elemento central da decisão de invalidação. É algo completamente sem sentido, a ideia de que é nulo e se anula tudo. Isso não faz sentido. Quer dizer, a aplicação do direito, inclusive, nesses anos todos, essas últimas décadas, vem sendo feita no outro sentido. Só que restam situações em que nós não discutimos isso. Nós ficamos discutindo se é válido, se não é válido, mas não como regularizar uma coisa que está lá construída e que, portanto, precisa ser adaptada. Adaptada como? Precisa ser discutido. Isso é absolutamente um elemento absolutamente central.
Com relação ao artigo 27, se coloquei entre procuradores e tal, existe uma coisa no processo legislativo que eu e o Floriano aprendemos juntos no processo nem legislativo, propositivo, que nós aprendemos juntos com experiências anteriores, que é tática. E uma coisa que seria muito nociva é esse projeto ser visto como um projeto para proteger bandidos. E vocês não subestimem a possibilidade disso acontecer. Agora, é muito simpático uma emenda venha a, por exemplo, incluir o só, né? O agente público só será responsabilizado em caso de dolo ou erro grosseiro. É perfeitamente compatível isso que nós queremos fazer, só que a nossa proposta é algo que torna muito difícil alguém colocar na imprensa uma manchete dizendo que o Congresso Nacional aprova projeto para proteger bandido. Porque aí você tem que provar, abre aspas, e a norma diz: o agente público responderá. Mas você está dizendo que responderá ou não responderá? A manchete fica implausível. Você está imaginando coisas? Não, nós já sofremos isso anteriormente. E vimos iniciativa anterior importante, frustrada, porque nós fomos um pouco ingênuos. Então agora nós estamos sendo menos. Eu estou sendo um pouco ingênuo dizendo que é isso que nós estamos fazendo. A ingenuidade a gente tem que cometer na vida, né? Em relação à consulta pública, eu acho que isso me permite voltar a um tema que é muito importante, que é a dúvida sobre se essa lei é constitucional ou inconstitucional, porque teria avançado sob competência do Estado e do município. Em nenhum momento o projeto de lei diz que ele se aplica a Estados e municípios. Em nenhum momento está no texto das normas. Vocês é que leram isso. Se alguém achar que a aplicação dessa norma ao município é inconstitucional, faça essa interpretação e não aplique. Então não é inconstitucional. Só tem um problema. A meu ver, não há justificativo para não aplicar ao Estado e município. Primeiro, para a norma nacional de interpretação e de aplicação do direito. Enfim. Algumas dessas normas, elas são claramente de direito processual civil. Por exemplo, a tal lei da ação civil pública, lá, a ação civil pública de validade, claramente. Não tenho a menor dúvida de que ela pode ser sustentada nessa linha, mas todas elas, eu diria, salvo esta, do artigo 28, eu diria que tem uma mesma fundamentação. Qual é? Da competência da União. É que a União é competente para editar uma lei de bases sobre interpretação e aplicação do direito. Quando eu estou tirando isso? O fato de que ela já fez isso em 1942 e nunca ninguém achou estranho. E, aliás, eu achei estranho mesmo. Mas não fez só isso nessa ocasião. Quando ele editou a lei da improbidade, ela disse que são comportamentos lícitos e ilícitos. Certo? E ao dizer que são comportamentos lícitos e ilícitos, nós podemos dizer, mas é lícito sobre direito administrativo, o que é lícito, o que é ilícito. E aqui, no caso da ação de improbidade, nós nem temos justificativa de que é direito penal, que é a exclusividade da União, não é direito penal. Ora, as bases do lícito, por assim dizer, o modo como você determina o que é o comportamento do lícito, as bases do lícito, isso é matéria para uma lei de introdução, que defina as bases da compreensão do que é lícito ou ilícito, do que é válido ou inválido. E é isso que essa norma, essa proposta tem na maior parte das suas normas. Quais os efeitos da invalidação, o que se considera um comportamento lícito ou ilícito agente, são as bases da aplicação do direito. Não dá para dizer que essas bases, quando se refere à aplicação de normas de direito administrativo, são de competência municipal, o município começa do zero. Não faz sentido isso. No fundo, nós temos um núcleo comum de normas de aplicação do direito que nós já levamos em conta, é que às vezes elas não estão expressas. Nós já levamos em conta. O conteúdo dessas normas não surpreendeu ninguém aqui. Porque nós já levamos em conta, entendemos que isso é
uma coisa natural no direito, você quer invocar o direito natural, acha que é natural o direito. Nós só estamos causando certo estranhamento ao dizer expressamente colocar numa lei de introdução. Essa é a ideia. Né? Agora, o artigo 28 talvez seja mais ousado. Por quê? Porque o artigo 28 introduz como obrigação geral algo que hoje não se entende ser obrigação geral. Fazer o processo administrativo de produção normativa, em todos os casos, salvo nos atos de interesse meramente organizacional interno. Então, aqui não existe um consenso no sentido de que existe esse dever de fazer. Existe um certo consenso, ou, aliás, um grande consenso, que isso é muito bom, é muito positivo, a consulta pública, né? Há uma certa preocupação, como o Flávio mencionou, mas as situações e tal, e nós achamos que o parágrafo resolve bem isso, permitindo fixação em casos, usamos inclusive os conceitos constitucionais, né, de urgência o quê? Como é que é a norma lá da medida provisória? Relevância, urgência e tal. A administração edite e inicia a consulta pública seguida para confirmar depois, o modelo da medida provisória, obviamente, conceitos indeterminados que fazem com que então haja um certo espaço de maleabilidade, justamente o Flávio estava reclamando e com razão nós procuramos garantir isso. Agora, enquanto todo mundo acha que seja um bom mecanismo, não há um consenso sobre a existência de um dever jurídico. Pois o que eu queria lhes propor aqui é que esse dever jurídico existe sim. E ele decorre do princípio do devido processo legal. Nós achamos que o devido processo legal ele impõe a realização de processos em situações que envolvem um indivíduo isolado, e não achamos que o devido processo legal exija a instauração de um processo quando envolve uma comunidade de indivíduos. Parece contraditório. É que, no fundo, nós não conseguimos tirar do princípio constitucional do devido processo legal todas as suas potencialidades por timidez. Porque, de fato, dizer, olha, é obrigatório fazer a consulta pública, seria como que dizer, está tudo inválido, por aí, esses anos todos, e é algo muito difícil de afirmar do ponto de vista de interpretação. E dita uma norma dessa, eu quero ver se alguém vai ter coragem no Supremo Tribunal Federal de dizer assim, aqui, por interpretação, concluiremos que não se aplica ao município. A verdade, a União é que tem que sujeitar isso porque ela fez essa lei. Vocês acham que o Supremo Tribunal Federal, dentro de 10 anos, vai considerar que os municípios estão desonerados? Porque o modo normal de fazer regulamentos que atingem terceiros é fazer sem ouvi-los? Eu duvido. Por quê? Porque esse é o tipo de norma que força a interpretação dos comandos constitucionais. E aí nós vamos passar a achar natural algo que nós consideramos excepcional, que é a administração pública ouvir as pessoas quando vai atingi-las, ouvi-las antes. E nós vamos passar a achar bizarro que algum dia tenha sido diferente. Né? Que alguém edita um regulamento tributário, muda tudo, não dá satisfação para ninguém, depois vê o que faz. Né? Bom, quanto ao valor disso e tal, acho que não é o caso de a gente ficar discutindo, porque eu creio que há um reconhecimento de que isso tem grande valor. Com relação à questão aqui do processo, né, de fato, é uma norma bastante aberta, como a Patrícia mencionou corretamente, muito cautelosa. Agora, ela é bem mais impactante do que parece, porque o que ela está querendo dizer é que o processo não é anjo. Porque nós tratamos o processo como anjo, não tem peso, não tem costas, né? Anjo e abacaxi não tem costas, né? Não tem frente, não tem costas, é uma coisa completamente etérea. Não, processo tem custo, processo distribui os ônus e bônus desigualmente. A mera existência do processo administrativo, controlador ou judicial. E nós nos acostumamos com uma coisa que é absolutamente inaceitável, que essa distribuição dos efeitos ocorra em função do modo como o processo é iniciado. Então, a administração pública, segundo a lei, tem que autorizar atividades em particular. Enquanto ele não tiver autorização, a dele fica sem. É normal. A duração do processo é problema dele, não é da administração. Como assim? Como assim problema dele? É da administração. Se a administração pública tem o dever, que a lei estabeleceu, de fazer o controle sobre certo tipo de situação para autorizar ou não, ela tem um dever de prazo, tem um dever de fazer adequadamente. E a Constituição foi reformada justamente para estabelecer o princípio da duração razoável do processo, por exemplo, só que não tem consequência nenhuma.
E por que se estabeleceu lá? Porque o processo tem custo, pesa, onera, desonera alguns. Bom, então nós temos que estabelecer um modo de compensar as vantagens e desvantagens devidas, é isso. E qual é a maneira de fazer isso? É tentar desenvolver regras para cada tipo de processo. Então, as regras da sucumbência têm que fazer isso, né? Mas elas não são suficientes. As regras sobre litigância de má-fé têm que fazer isso, mas também não são suficientes. Porque são situações muito específicas, né? E essa tenta ser uma norma de aplicabilidade geral, e como toda norma de aplicabilidade geral, assim, ela é relativamente indeterminada. Agora, eu queria terminar com a seguinte provocação, José Carlos. Olha, isso aqui é uma obra em aberto, gente. Por que 9 artigos? Porque 29 ficava um bom número. Não, porque 9 artigos dava um dia, né? Senão esse seminário teria que ter 2 dias, tá certo, pessoal? E vocês aí não iam fazer o seminário. Então, porque se os mandamentos foram 10 e duram há tantos anos, 5.776 anos, sei lá quantos anos, por que nós somos mais do que isso, né? Mas foi mais ou menos esse raciocínio, parece brincadeira, mas é sério. Agora, talvez nós tenhamos dito menos do que devíamos. Quer dizer, talvez haja mais consensos e haja mais necessidade em relação à segurança jurídica. Provocado, desde que eu comecei a percorrer o Brasil e conversar com as autoridades, com as pessoas e tal, eu tenho procurado identificar quais são possíveis consensos que nós seríamos capazes de sintetizar, mais ou menos com o mesmo estilo, e colocar na lei de introdução. Então, eu lhes dou 2 exemplos com os quais, no momento, eu estou namorando. Uma é essa norma, eu vou terminar com isso aqui, não vou fazer comentário, só vou ler. Artigo tal. É dever das autoridades públicas evitar a insegurança jurídica na aplicação das leis. Parágrafo único. Os regulamentos administrativos, as súmulas de orientação e as respostas a consultas com repercussão geral têm caráter vinculante até sua ulterior revisão. Esta é uma possível norma. Repito, o caput diria: é dever das autoridades públicas evitar a insegurança jurídica na aplicação das leis. Nós achamos que esse dever existe. As autoridades públicas não acham que elas têm esse dever. Há instrumentos para evitar. 3 foram citados aqui. 3 instrumentos que se diz aqui são vinculantes. A resposta, a consulta, né? Quando não são públicas, são consultas individuais, mas que têm uma repercussão geral, se vinculam até a ulterior revisão. As autoridades acham que não, né? Embora todos que estão aqui na comunidade jurídica diriam que sim, né? Bem, a outra essa aqui é mais boba ainda a norma, mas é boba para nós, né? É dever dos agentes públicos assegurar a fiel execução das obrigações contratuais. Eu até me perguntaria se não seria o caso de dizer: é dever dos agentes públicos assegurar a fiel execução das obrigações negociais, para ser mais abrangente, pegar também os acordos, os contratos tributários, que você falava de manhã, que não sei se são contratos ou não contratos e tal. Então, vamos nessa linha. É dever dos agentes públicos assegurar a fiel execução das obrigações negociais do poder público, salvo ulterior revisão na forma e limites da lei. Por que essa norma parece tão estúpido, né? Dizer que a obrigação obriga, isso é uma coisa mais boba. Só que os agentes públicos consideram que não só eles não têm que fazer o poder público cumprir, mas como eles têm um amplo poder de sabotagem. Inclusive as autoridades de controle têm essa visão. O contrato não interessa. Mas não são só os controladores, os próprios gestores públicos em geral acham que, ao contrário, eles têm um dever de ficar fazendo muita coisa que evite. Se evitar a administração pública e cumprir obrigação, melhor. Que aí é menos risco para ele, porque ele não vai ser cobrado no dever seguinte. A obrigação tem que ser cumprida. Mas pode ser inválida. Revise a obrigação, deixar de cumprir? Não, revise. Mas para revisar tem uma forma, né? E as formas importam aí. As formas são feitas justamente para garantir que se adotem os cuidados, essa coisa toda, né?
Então essa seria a proposta. É dever dos agentes públicos assegurar a fiel execução das obrigações negociais, não precisa ser bom negociar também, do poder público, salvo ulterior revisão na forma e limites da lei. Portanto, eu termino esta conversa aqui colocando essas duas propostas em consulta pública. Muito obrigado. Bom, então com isso a gente encerra o seminário, e aqui eu reitero, já agradeci 1000 vezes, agradeço agora a 11ª vez a participação do professor Carlos Ari, agradeço, claro, a participação de todos, Flávio, Patrícias, né? Marcos, agradecimento, só para fazer um esclarecimento. No e-mail que vocês certamente receberam, ou que vocês receberam, está o texto original apresentado pelo senador Anastasia. Havia um erro de digitação, um artigo importante, que é o artigo 27, que fala justamente da responsabilidade do agente público. No parágrafo 2º, não, no parágrafo 1º, define o que não se considera erro grosseiro. Aqui está dito, mesmo que venha a ser posteriormente aceito. É o contrário, é que não venha a ser posteriormente aceito. Na hora da digitação lá no Senado, tiraram não, mas o senador Anastasia já corrigiu, já propôs ele próprio uma emenda e corrigiu isso, que é um erro, aqui um erro grosseiro. Então o erro grosseiro que entra naquele conceito lá, né? O erro grosseiro, aqui é a zona de certeza positiva, né? Então, mas agradeço especialmente ao professor Carlos Ari, porque realmente ele é um dos pais da criança, né? Que veio falar sobre o texto do projeto, que foi muito bom para nós, e esse foi um evento assim, muito importante, muito legal para casa, para todos nós aqui, né?